Hey, ponto alto! E aí, como é que vocês estão, galera? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar o nosso segundo episódio do nosso podcast, Pod Alto. Para quem não se lembra, o primeiro episódio aconteceu no Louvadeira, nosso primeiro culto de fevereiro. Então, se você perdeu, calma. É só você ir no nosso canal no YouTube, aqui no canal do YouTube. Já aproveita e se inscreve e ativa as notificações. E assiste a live do culto Louvadeira. Ali você vai ver que Deus usou 2 pessoas que foram libertas das drogas para falar poderosamente ao nosso coração. E esse foi exatamente o nosso papo sobre drogas. E como Deus usou ali o Alex e o Leandro para falar conosco. Então, se você perdeu esse episódio, vai lá, assiste essa live. Se você gostou, veio ao culto, gostou e quer ver de novo, é só ir lá e poder ativar as notificações, se inscreve no canal e assiste essa live e seja tremendamente edificado. E hoje nós vamos fazer o nosso segundo Pod Alto. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Claudinha. Dá um alô para a galera, Claudinha. Oiê, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não sabe, a Claudinha, ela está fazendo teologia, ela está fazendo seminário com a intenção de se tornar uma pastora. Que chamado poderoso que Deus levantou na vida dela. E nós, aqui da igreja, temos sido extremamente edificados pela palavra do Senhor ministrada através da sua vida. E a gente trouxe a Claudinha aqui para a gente bater um papo muito legal sobre chamado e propósito. Quem aqui nunca se indagou na sua mente, ou falou mesmo, quem aqui nunca teve dúvidas a respeito do seu chamado? Quem aqui nunca se perguntou, caramba, aceitei a Jesus, e agora? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? No que eu vou direcionar a minha vida? Quem nunca teve essa dúvida? Bem, a gente vai tentar hoje, de forma bem dinâmica, com um papo bem legal, conversar sobre isso. E entendendo que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, e nós acreditamos que ela é a verdade absoluta, e ali a gente já deixa uma brecha para vocês aí, uma dica: leem a Bíblia todos os dias. É muito importante a gente fazer o devocional. E como a gente acredita que a Bíblia é o direcionar de Deus para as nossas vidas, Claudinha, o que a Bíblia fala sobre chamado? Bom, a Bíblia é muito rica quanto a isso. Nós somos chamados, nós somos vocacionados e nós temos propósito. Bom, e logo de cara eu quero dizer que não existe ninguém que não possa ser útil para Deus. Todos nós fomos criados com um propósito. E esse propósito tem a ver com glorificar ao próprio Deus, nos relacionarmos com Deus, fazer o nome do Senhor conhecido e inspirar outras pessoas a querer o mesmo Deus que nós temos. Então, todos, sem exceção, são escolhidos para isso, são chamados para isso. Mas, dentro dessa grande vocação, desse chamado geral, existe chamado específico, existe o propósito específico para cada indivíduo. Aquilo que eu posso fazer é diferente daquilo que você pode fazer. Igualmente importante, porém diferente. Nossa, eu sempre entendi que Deus nos chamou para adorá-lo, lógico, nós somos criados para isso, nascemos para adorar o Senhor. Mas Ele nos deu uma missão, né? Ele nos comissionou uma missão. Está lá em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: Jesus se aproximou e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, como uma ordenança, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem às ordenanças que lhes dei. E lembrem-se disso,
estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Deus nos deu uma missão, que é pregar o evangelho dele. Isso é geral, é para todo mundo que aceitou o desafio de ser discípulo de Jesus. Então, Mateus, e é bom lembrar que, às vezes, nós ficamos achando que esse chamamento para pregar o evangelho é exclusivo de pastores, é exclusivo de autoridades relacionadas à igreja. Verdade. Mas o fato é que o ID, ele é para ser feito ao longo da caminhada. Então, tem pessoas que não vai ter o chamamento, a vocação para ser pastor, para ser um missionário, para ser um líder religioso. Porém, ele vai ter um chamamento para ser um médico, por exemplo. Mas, nessa caminhada, ele tem a responsabilidade de fazer o nome de Jesus conhecido. Uau. E atrair pessoas para o reino de Deus através do seu excelente serviço prestado. Então, eu gostaria de desmistificar a questão do chamamento. Se você ainda não se sente vocacionado para ser alguém, um líder religioso, por exemplo, ainda assim Deus tem um propósito para você. Amém. Ainda assim. E esse propósito está totalmente vinculado em fazer Jesus conhecido, como ele mesmo nos ensinou. É interessante que o versículo 18 vai dizer assim, Jesus mesmo fala, toda a autoridade foi dada a ele. Então, ele nos ordena. Alguém com toda a autoridade, então, nos dá uma missão, uma ordenança. E como a Cláudia muito bem exemplificou, isso não se trata apenas de uma vocação litúrgica para ser pastor, para ser missionário, não. Na verdade, a gente é missionário onde a gente vai. Nosso objetivo é, através da nossa vida, da nossa fala, das nossas atitudes e do nosso trabalho, né, apresentar Jesus às pessoas, fazer Jesus conhecido. Muito legal isso, Cláudia. Isso é muito importante porque isso ainda paira na nossa mente. É só o pastor que tem responsabilidade de pregar, é só o missionário. Isso é muito importante o que você disse. Enquanto estudantes, faça o nome de Jesus conhecido no ambiente que você está. Seja um bom aluno, não apenas por cumprir a sua obrigação, mas lembrando que você é discípulo de Jesus. E aí você tem uma responsabilidade. Não dá para falar do amor de Deus para as pessoas, dizer que Jesus é bom, que Jesus muda a vida, se você não exemplificar isso no seu dia a dia. Então, um estudante faz isso, um profissional faz isso, uma dona de casa faz isso, fazendo todas as coisas como se estivessem sendo feitas para Deus e não para homens. Né? Isso está muito ligado ao seu propósito, à sua vocação. E se você nunca fizer nada, como é que você vai descobrir aquilo que Deus tem exclusivo para você? Caramba. Tem que se dispor, tem que colocar a mão na massa. Se ligou na dica aí, né, galera? Façam, comecem. Mesmo com dúvidas, façam e comecem. Foi interessante você tocar nesse assunto, Cláudia, porque a Bíblia fala que fomos comissionados a pregar o Evangelho, que realmente existe um chamado geral para todo mundo. Mas também existe um propósito, como você exemplificou aqui nisso, que é específico. Então, como é que a gente pode identificar áreas que Deus quer que trabalhemos em prol desse propósito? Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, assim, o caminho Deus coloca um querer, um desejo no nosso coração. Começa por aí. Então, Deus tem uma vontade, e ela é boa, e ela é agradável, e ela é específica. Então, o querer e o realizar são dados por Deus. E aí, nós vamos perceber a nossa vocação, aquilo que Deus tem reservado para nós, a partir de algumas questões, como, por exemplo, o que me incomoda no mundo? O que me incomoda no ambiente que eu estou, na igreja? O que é aquilo que só eu vejo e parece que ninguém mais vê? E quais são as minhas habilidades? Quais são os meus dons? E não adianta dizer que você não tem dom e habilidade, porque tem. Verdade. A questão é que quando a gente fala isso, principalmente no ambiente de igreja, aí a gente começa a pensar nas coisas que se faz na igreja. Então, a gente pensa tocar, cantar, pregar. Não, mas existem habilidades. Né? Existem habilidades como alguém que tem extrema facilidade em se relacionar. Verdade.
É uma habilidade. Alguém que tem dons artísticos, como desenhar, pintar, enfim, é um leque muito grande. Uma tendência muito primordial de liderança, né? Tipo, já tem isso meio que nato, muitas pessoas já assumem a liderança. Enfim. Isso. Então, aí, aquilo que te incomoda e aquilo para o qual você tem habilidade te dá pistas daquilo que Deus tem reservado para você. Cláudia, isso faz todo sentido, porque eu acredito que Deus não vai nos chamar para realizar algo que seja enfadonho, que seja pesado, que seja chato para nós. Então, faz muito sentido você começar a identificar aquilo que você ama fazer, a paixão, que com certeza foi o que Deus colocou no seu coração. É verdade. E aí, como eu disse anteriormente, se disponha, né? Se disponha. Em Eclesiastes, se não me falha a memória, diz que tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, né? Então, surgiu uma oportunidade, tem alguém precisando do seu serviço, faça. E, ao longo da caminhada, você vai identificando aquilo em que você é bom, aquilo em que você não é. E aí você vai selecionando, mas se disponha. Porque se você ficar, por exemplo, deitado na sua cama e pensando qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, dificilmente é possível, tá? É possível, uma revelação. Deus faz. Às vezes você está demorando tudo que, de repente, Deus resolve, sei lá, te dá um sonho, aparece com você para falar para você. Mas é mais provável que você descubra fazendo. E aí, ao longo da caminhada que você vai executando coisas, você vai percebendo aquilo que você faz bem, aquilo que não é peso para você. E aí você vai descobrir o propósito exclusivo de Deus para a sua vida. Aí você já sai do propósito geral, que é servir a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, o sacerdócio de todos os crentes, né? E aí você vai descobrir aquilo que Deus tem para você. E aí você vai ter prazer em fazer, e você vai ter êxito em fazer aquilo. Uau! Certa vez um amigo meu, o nome dele chama Wesley, ele é missionário. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo em uma missão. Ele na verdade, foi o líder dessa missão, uma missão que um grupo daqui de Lusiânia fez aos Calungas, uma comunidade. E eu me lembro que no treinamento para isso, ele falou assim para a gente: galera, coloquem tudo à disposição do reino. O que vocês gostam de fazer, o que vocês aprenderam na faculdade de vocês, os seus conhecimentos, as suas habilidades, os seus talentos, coloquem tudo isso para a disposição do reino. E você vai ver a grandiosidade do que Deus vai fazer nesses 5 dias que nós vamos passar ali. E, Claudinha, foi exatamente isso que aconteceu, sabe? A gente, lógico, falamos de Jesus, mas um abraço fazia diferença, sabe? Ali, alguém sentar na casa de uma dessas pessoas e falar assim: cara, como é que está essa situação? As pessoas serem ouvidas fez a diferença. A gente levou alguns psicólogos e eles tiveram a oportunidade de colocar o conhecimento deles em prática para pessoas que tinham sofrido abuso sexual. E isso foi de grande valia. Então, o que você disse tem total sentido. Deus trabalha no querer e no realizar. A gente precisa colocar à disposição a paixão que Deus colocou no nosso coração para descobrir o nosso propósito. Verdade. Isso faz muito sentido, faz muito sentido. Bom, a gente, então, temos visto que a Bíblia fala sobre isso. Eu e você aqui exemplificamos a respeito de como Deus nos direciona de forma específica. É uma paixão que Deus colocou no seu coração, é uma vocação. E isso tem tudo a ver com o seu chamado, com o seu propósito. Mas, assim, eu acredito também que um exemplo prático, como aconteceu na vida de alguém, pode ser de grande valia para a gente entender como funciona esse processo. Então, conta para a gente, Claudinha, como é que foi a sua experiência a respeito do direcionamento e da convicção desse direcionamento de Deus na sua vida? Bom, até eu chegar ao curso de teologia, né, já numa idade assim, um pouco acima do que convenciona-se as outras pessoas vão. Quando eu fui alcançada por Jesus, eu vim com força total. Eu já conhecia o ambiente de igreja, porque eu sou de origem de família evangélica por parte de pai, avô, etc. Porém, na minha conversão, na adolescência,
eu fui para a igreja com vontade de servir a Deus, de ficar perto de Deus mesmo, porque eu entendi que aquilo faria toda mudança na minha vida. E, nesse processo, eu me dispus, eu coloquei tudo que eu tinha à disposição de Deus. Então, se precisava limpar a igreja, eu limpava a igreja. Se precisava carregar coisas, eu carregava coisas. Se precisava cantar, eu cantava. Se precisava falar, eu falava. Tudo, coloquei tudo à disposição de Deus. E aí eu fui percebendo aquilo que eu fazia por cumprir tabela e aquilo que eu fazia por amor. Né? E eu acho interessante citar que, como eu sou de família de pessoas que cantam geração após geração, então a música é muito presente na minha vida. Né? Então, logo eu comecei a tentar tocar um violão, mas eu nunca me dediquei o suficiente para ser uma boa violonista. Porque aí eu percebia que, hoje eu sei que não era esse o meu chamado específico. Não é? Então, se eu fosse, eu teria me dedicado mais. Mas não. Era uma coisa meio que, para mim, adorar a Deus ali não era algo como ofício. Cantar. Eu gosto de cantar, amo cantar. Eu acordo cantando, eu durmo cantando, eu tenho uma música para cada frase que alguém fala perto de mim. Mas eu percebi que a música não era a minha direção, porque eu não gosto de ensaiar. Eu tenho dificuldade de manter uma rotina com a música. Ela, para mim, é algo espontâneo. Como um passarinho canta, eu canto. E aí eu percebi aí que a música não era exclusiva para mim, que eu não ia ser uma cantora. São ferramentas, são plus, que eu posso usar. Mas eu tenho uma habilidade, desde criança, eu tenho uma extrema facilidade para aprender e para ensinar. E para compartilhar. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. Então, assim, é uma habilidade que eu tenho, e engraçado que eu demorei muito a perceber que isso era que Deus gostaria de usar. Eu aprendi a ler sozinha. Caramba! E eu amo estudar. O que para muita gente é um sacrifício, para mim é um prazer. Eu tenho prazer em estudar, em me aprofundar em assuntos aleatórios. E aí, quando eu percebi minha vocação para o ministério, o fato de eu não perceber em mim muitas qualidades que eu considero importantes para um pastor, por exemplo, me fizeram travar, me fizeram recuar. Porque eu não conseguia ver a minha qualidade, eu conseguia ver a enormidade dos defeitos. E isso fez com que eu retardasse a atender ao chamado. Até que chegou um momento em que eu percebi que Deus podia usar algo específico, que tem pastores que são muito abençoados, domina várias áreas. Verdade. Eu não. Eu gosto da parte de mentoria, de ensinar, porque é nisso que eu sou boa. E é nisso que eu tenho prazer. Eu posso passar horas estudando um assunto para falar 5 minutos. E, para mim, aquilo não é um fardo, não é uma dificuldade. Uhum. E aí, então, por isso, eu fui agora para o seminário e estou estudando. Ainda tenho medo? O medo vai te acompanhar para sempre. Para sempre. A dúvida, em algumas circunstâncias, vai. Porque eu ainda continuo vendo os meus defeitos. Eu continuo vendo as minhas limitações. Mas eu acredito hoje que Deus vai usar isso para a glória dele. Amém. Que eu vou aprender e eu vou ensinar. Eu ainda não entendo todo o propósito. Eu ainda não consegui fechar. Se eu disser que eu sei aonde que isso vai dar, eu não sei. Porém, está à disposição de Deus e é o meu prazer e é a minha alegria. Nisso eu sou feliz. Uau. E faço realmente para a glória de Deus, sem que seja um peso. Então, aí eu quero dar uma dica. Talvez você já está fazendo alguma coisa para Deus. Só que isso é um fardo para você. Provavelmente não é o seu chamado, não é a sua vocação. Cara, se liguem nisso, galera. Mas você, às vezes, é bom em outra área. Você está vendo defeitos em alguma coisa, você sabe o que fazer, você tem solução para aquilo. Arregace as mangas. Saia da condição de quem critica e faça, porque provavelmente é o seu chamado. Uau. Provavelmente é o seu chamado. E aí ele é muito amplo. Vai desde produzir conteúdos para Deus. É uma riqueza, uma infinidade de coisas que você pode fazer e você fará melhor do que ninguém. Então, aceita o desafio, coloque-se à disposição de Deus. E Deus é infinitamente criativo, né, Cláudia? Ainda mais numa geração cheia de recursos como a nossa. Com certeza, com certeza. Você talvez provavelmente está desperdiçando talento.
Não é? Verdade. Provavelmente. A igreja precisa de você, o corpo de Cristo precisa de você. Deus está contando com você. Amém. Não que Ele não possa fazer tudo sozinho, poderia. Ele pode até levantar outras pessoas, mas Ele não desiste de você. Se você se colocar à disposição, Ele vai te usar e vai ser maravilhoso. Talvez, tem muita gente perdida, tem muita gente se sentindo deslocado, se sentindo inútil, todo problemático, sabe? Por falta de aceitar a vontade de Deus. Se curvar à soberana vontade de Deus. E a solução para a sua vida, para você se sentir inteiro, é simplesmente se render à vontade de Deus e Ele cuida do resto. Ele cuida do resto, sabe? Então, você precisa se colocar nas mãos desse Deus que é criativo, nesse Deus que efetua o querer e o realizar. Nesse Deus que cria pessoas com qualidades específicas. Outra coisa que eu preciso dizer, talvez você está tão focado em ver a qualidade do outro que você não consegue enxergar a sua. Uau. E a gente faz muito isso. Comparações. Nós ficamos muito focados naquilo que o outro tem que a gente não tem. E como eu disse, como eu identifiquei em mim muitos defeitos, então a minha tendência era ver esses defeitos, que seriam qualidades em outras pessoas, e achar que eu não servia para o ministério por conta disso. Até eu perceber que eu tenho algo específico que Deus pode usar. Se é aprender e ensinar, por que não usar isso para Deus? Amém. O resto é com Deus. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, Amém. tirando os espinhos, não é? Então, saia da condição de crítica, saia da condição de comodismo, saia da condição de vitimismo, de não ser amado porque Deus te ama, Deus te escolheu, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida, e Ele vai usar o que você tem. Coloque à disposição de Deus. Amém. Faça, sem medo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Talvez você está estudando uma área, já está até na faculdade, mas aquilo não te dá prazer, aquilo é difícil, é pesado. Verdade. Mas, às vezes, você faz alguma coisa que te dá muita alegria, que você está inteira, vibrante. Olha, nunca é tarde, muda de direção. Amém. Aceita o desafio, sabe? E se entrega, que Deus faz o resto. Uau, que privilégio, Cláudia. Que privilégio entender que Deus nos dá de presente a oportunidade de cumprir um propósito dele. Porque, como você muito bem falou, Ele é poderoso para fazer sozinho, mas Ele nos dá a oportunidade de participar desse propósito. Uau, que incrível. Interessante você falar que a nossa história é muito parecida. Eu também, desde quando aceitei Jesus, entendi no meu coração que o que me faria satisfeito é viver para Ele. Não sabia como, mas isso me faria satisfeito. E eu tentei fugir muito disso. Eu fiz um outro curso, me formei em outra área, tentei fugir muito disso. Mas em todo o tempo, no meu coração, eu falei assim, não é isso que eu tenho para você. Deus fala comigo, não é isso que tem para você, filho. Não é isso que eu tenho para você. Nesse sentimento de tipo, eu estou fazendo algo que é pesado, que é maçante. E como você, eu também sou muito musical, então eu achava, meu chamado é tocar e tá bom. E não é, cara, não é. Isso é uma ferramenta, isso é um plus que Deus usa no ministério e realmente tem sido muito útil. E quando eu tive o direcionamento de Deus para fazer o seminário também, nessa caminhada que estamos juntos, eu senti exatamente o que você descreveu, sabe? Essa satisfação de se sentir completo, de fazer algo que você ama, apesar das dificuldades. Igual você comentou, eu também sempre tive muito foco nas minhas limitações. Então, eu sempre me senti muito insuficiente, senti muito incapaz, mas o que Deus fala na palavra, e o que você muito bem exemplificou aqui, é que é Ele que faz. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Gente, nós somos falhos mesmo, nós somos insuficientes mesmo, mas é Deus quem faz. A gente estava até conversando aqui, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, é a história dele, e Ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. Verdade, é um privilégio. É um privilégio. Bom, pessoal, eu espero que Deus edifique imensamente a sua vida.
a respeito do chamado. E eu quero encerrar esse momento de podcast, nosso Pod Alto, com o versículo que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Aqui nós temos um conselho da palavra de Deus a nos empenharmos a realizar e cumprir esse propósito. Como a Claudinha muito bem nos aconselhou aqui hoje. Faça, comece, não foque nas críticas, não foque na sua insuficiência, foque no plano e no projeto que Deus tem para você. Lista aí as coisas que você ama fazer, que você é bom para fazer, nos seus plus aí, e peça a Deus direcionamento e aprimoramento, e comece a cumprir o propósito dele de mostrar quem Jesus é, através da sua vida. Aquele que chamou é fiel, né? Aleluia. E é capaz para fazer cumprir o seu chamado. É isso. Se lance. Amém. Se jogue. É o melhor lugar para se jogar, é nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Pod Alto com o tema chamado e propósito. E se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, como eu falei, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que outras vidas sejam alcançadas. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo, galera. Até mais. Glória a Deus, Claudinha. Obrigado. Foi top.